Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. O marketing digital, assim como as demais áreas, está em constante evolução. Mas tem uma coisa que ele diferencia das outras áreas. A diferença é que ele acompanha de forma muito próxima a evolução da tecnologia. Então a tecnologia sobe, o marketing digital vem junto. O marketing digital sobe, a tecnologia vem junto. E com essa evolução constante, essa evolução que não para, e essa evolução, mais do que isso, muito rápida, vão surgindo dezenas, se não centenas de siglas e termos. E por que surgem muitas siglas e muitos termos? Bom, primeiro que tem algumas soluções de tecnologia, algumas soluções de marketing digital, que elas são muito grandes. Então você precisa abreviar, você precisa transformar aquilo em um termo, você precisa transformar aquilo em uma sigla. Às vezes você pega as primeiras letras de determinada palavra e você vai construindo ali a sigla que você precisa para formar aquela palavra do marketing digital. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Só que ao invés de eu pegar vários termos e várias siglas e ficar jogando na tela e explicar de forma aleatória, eu acho que vai ficar difícil de você entender, de que a gente compreenda como é que é uma linha do tempo de você estar em contato com essas siglas, de você estar em contato com esse termo. Quando é que você vai estar em contato com a sigla CTR? Quando é que você vai estar em contato com a sigla CPA, persona? Quando é que você vai estar em contato com a sigla, com o termo landing page? Então, acho que se eu pegar simplesmente e jogar na tela e sair explicando, vai ficar confuso, tá? Então, o que eu pretendo fazer? Vamos imaginar, nós dois aqui, que você quer construir um e-commerce, você quer ter uma loja virtual, tá? Você quer começar a vender pela internet. Então, vamos imaginar que você precisa criar essa loja. Então, a gente não vai até o processo final de venda, porque senão o vídeo ia ficar aqui 2 horas falando, mas a gente vai imaginar a construção inicial de um e-commerce, até mais ou menos ali ia começar algumas vendas, né? E depois a gente pode gravar outros vídeos falando sobre outros termos, falando sobre um pouco mais avançado em relação ao e-commerce, tá? Então vamos lá, vamos aqui comigo na tela do meu notebook, que nós vamos olhar os termos e siglas, a sopa de letrinhas do marketing digital. Então vamos lá, gente, o que significa isso? O que significa tudo isso? Sopa de letrinhas, né? O que a gente tem? Quando a gente vai construir um e-commerce, uma loja virtual, acho que um dos primeiros termos que a gente tem contato é com a persona. E o que é a persona? Ah, Lucas, persona é o perfil do meu cliente? Não, a persona não é o perfil do seu cliente, porque o perfil ele é diferente. O perfil ele fala mais dos dados demográficos, por exemplo, onde a pessoa mora, quanto que ela ganha, qual que é a idade. E o que é a persona? Até para você já ter isso em mente, sempre diferenciar. Persona não é perfil. A persona, ela tem medos e desejos. Principalmente, se você colocar essas duas características no seu cliente, você tem uma persona. Então, vamos supor que você vende produtos de saúde para pessoas que querem, de repente, estão precisando emagrecer. Elas querem emagrecer, elas entendem que emagrecer faz parte de um processo para que elas possam ter uma melhor saúde. Então essa persona ela tem medo, ela tem alguns medos que só aquela persona tem, só aquele perfil de cliente tem. Ela tem alguns desejos, por exemplo, ela quer perder peso em determinado tempo, ela quer perder peso em até 1 ano. Então são desejos e são medos. Isso é o que diferencia uma persona de um perfil. E aí o que a gente tem? Antes da gente sair construindo o nosso e-commerce, o que a gente pode fazer para a gente ter certeza, não certeza, mas para que a gente tenha uma maior probabilidade de que a gente atenda melhor, que a gente entenda melhor quem é o nosso cliente. A gente pode construir uma LP. O que é LP? É a landing page. Então, antes da gente construir o e-commerce, se o seu produto for muito específico, você pode construir uma landing page. O que é uma landing page? É uma página na internet, seria um site, é quase que um site. Por que não é? A gente diferencia site de landing page? Porque a landing page ela tem um único objetivo. Qual que é o objetivo de uma landing page? É capturar um lead. E o que é um lead? A gente vai falar mais para frente, eu não vou falar dele agora, mas é capturar um lead. Então, a partir do momento que a gente captura um lead, a gente entende que aquele futuro cliente tem interesse no seu produto. E depois que a gente vê
que está tendo muito contato, muito interesse por aquele seu produto, aí sim você pode construir o seu e-commerce, porque você já descobriu, você já viu que as pessoas estão interessadas e você não teve que investir muita grana para descobrir isso. Você fez um investimento mínimo e descobriu que há interesse. E o que você pode fazer? Ah, Lucas, eu construí uma única landing page e descobri que as pessoas não têm interesse. Mas você já parou para pensar que às vezes essa landing page que você criou, ela não está bem formatada? Não seria legal você ter um teste AB? Mais uma landing page? De repente mudando imagens, mudando textos, mudando formato, mudando a abordagem. Ah, Lucas, eu tenho uma única landing page que eu tenho certeza que ela é muito boa, mas os anúncios que eu criei não estão trazendo a pessoa para cá. Então você pode criar o anúncio, né? Então em vez de você ter um único anúncio, você pode ter vários anúncios. Anúncio A, anúncio B, levando para essa landing page. Então você fez um teste AB, 2 anúncios diferentes para ver se você tem uma conversão maior de leads. E aí o que você faz para... Se você tem essa landing page, você precisa saber se as pessoas estão interessadas. Então você precisa levar as pessoas para dentro dessa landing page para a gente descobrir. Lembra que a gente falou que a gente quer descobrir se há pessoas interessadas no meu produto? Se há pessoas interessadas no que eu estou vendendo? A gente construiu uma landing page, a gente precisa construir agora campanhas para levar as pessoas aqui para dentro. Por quê? Porque se a gente simplesmente construir uma landing page e deixar ela solta lá no Google, deixar ela sem ação nenhuma, é a mesma coisa que a gente abrir uma loja numa rua sem saída e não fazer nenhuma divulgação para levar as pessoas para lá. Eu sei que você deve conhecer alguma lojinha bem pequena, algum restaurante bem escondidinho numa rua sem saída que é super movimentado, que tem muita pessoa interessada, mas eu garanto para você que isso é um caso à parte, isso é uma exceção, não é a regra. Se você pegar 10 pessoas que constroem um restaurante numa rua sem saída, sem movimentação e essa pessoa não faz divulgação, dos 10 vão falir. Eu tô brincando, dos 10, 9 vão falir e apenas um vai dar certo. Então o índice de sucesso é muito, muito, muito baixo para quem não faz nada, tá? Então você tem que fazer o Google Ads e o Face Ads. Google Ads é você fazer as campanhas no Google para que as pessoas cheguem na sua landing page. Futuramente as campanhas vão levar a pessoa para o seu e-commerce. A gente pode fazer também o Face Ads, que é levar as pessoas do Facebook, do Instagram para dentro da sua landing page. O que é o SEM? É o Search Engine Marketing. O que é isso? É o mecanismo, essas duas estratégias, Google Ads e Face Ads, elas fazem parte do SEM. Então, quando alguém fala assim, vamos fazer uma estratégia de SEM, ele está falando de Google Ads, está falando de Face Ads, está falando de qualquer coisa que você tem que colocar dinheiro na internet para que o seu anúncio, para que o seu negócio apareça. Depois que você faz isso, você começa a capturar. Lembra que eu falei dos leads? Que eu ia falar mais para frente, que foi aqui, ó. Por que a gente está construindo essa landing page aqui? Para a gente chegar nesse ponto. Passou pelo Google Ads, pelo Face Ads, e isso daqui faz parte do SEM, e aí você começa a ter os seus primeiros leads. Qual que é a definição de leads? Qual que é o conceito de leads? Eu sei que tem algumas agências de marketing, tem alguns profissionais e tem algumas empresas que têm um conceito diferente de leads, tá? Então, mas basicamente, lead é alguém que entrou em contato contigo e demonstrou algum interesse no seu produto ou serviço. Ah, Lucas, eu tenho aqui uma lista de um monte de e-mail, um monte de telefone que eu capturei de forma aleatória, tá? Então, eu peguei uma lista de um amigo meu que ele tem uma empresa, peguei uma outra lista de um amigo. Isso é lead? Não. Primeiro que você não deve fazer isso. Isso é uma estratégia totalmente errada. São pessoas frias que não estão interessadas no seu negócio. Quando você mandar alguma comunicação para elas, elas vão declinar de ter algum contato contigo. Isso vai bagunçar a sua ferramenta de... Enfim, depois a gente fala disso em um outro vídeo. Mas o lead não é isso. O lead é alguém que efetivamente falou assim, eu quero conversar contigo. Eu estou interessado no seu produto, estou interessado no seu serviço. Ele deixou um telefone, deixou um e-mail ou deixou algum outro canal de contato. Então, além dele demonstrar um interesse, ele deixou também algum
canal de contato. E por que tem algumas empresas que dizem que interpretam um lead de outra forma? Por quê? Porque para algumas empresas o simples fato de uma pessoa deixar um e-mail e deixar um canal de contato já demonstrou algum interesse. Para eles, só dela ter o e-mail, dela ter o canal de contato já demonstra que aquilo é um lead, tá? Basicamente é essa a diferença. Então, o que a gente descobriu? A gente viu quem que era... Vou até voltar aqui, ó, vamos passar de novo. A gente viu quem era a nossa persona, desenhou a nossa persona, construiu a nossa landing page, viu que uma não estava dando certo, a gente foi lá e fez um teste AB, construiu 2 landing pages. A gente descobriu que uma landing page não estava dando certo, a gente foi lá e fez um teste AB. Aí a gente, aliás, antes de descobrir se dava certo ou não, a gente fez o Google Ads para aquela landing page que a gente já tinha criado. Então a gente descobriu que o Google Ads e o Face Ads fazem parte de uma estratégia que tem a sigla é 100, tá? Tudo isso para que nós tenhamos os nossos primeiros leads, tá? Depois que a gente descobriu, nós já temos os nossos primeiros leads ou não. Vamos supor que a gente fez todo esse processo aqui e não teve nenhum contato. O que a gente precisa começar a olhar? A gente precisa olhar para algumas métricas para saber onde que está o problema. Uma dessas métricas que a gente pode olhar, essa métrica ela tem tanto no Google quanto no Face Ads e outras ferramentas também, é o CTR. E o que é o CTR? O CTR sabe quando você faz uma pesquisa no Google e você simplesmente não entra no anúncio? E a partir do momento que você entra, nós aqui que fazemos os anúncios no Google, no Face Ads, a gente coloca isso como um CTR. O que é o CTR? De cada 100 buscas que você faz, você clica em 10 anúncios. O CTR é a divisão de 10 por 100, tá? Então você tem um CTR de 10%. E por que é tão importante você conhecer o CTR? Por quê? Porque vamos imaginar que você quer montar um e-commerce na área de... Vamos continuar com o exemplo de academia de saúde. Vamos supor que você quer montar um e-commerce para produtos para academia. Já existe dezenas, milhares de e-commerces desse segmento. Então você já tem uma média de CTR. Você já sabe que de cada 100 buscas que uma pessoa faz, pelo menos em 3 anúncios ela clica. Então você tem um CTR médio do mercado de 3%. Você está montando o seu e-commerce e você descobre que o seu CTR está de 1%, tem alguma coisa errada. Pô, por que a média está dando 3% e o meu e-commerce está dando 1%? Então é por isso que é importante você conhecer o CTR. Por quê? Porque simplesmente você vai entender se você está acima, está abaixo ou está na média do mercado. Lembrando, CTR é a divisão do número de cliques pelo número de pesquisas que são feitas. E se você tem, eu vou passar pelos dois aqui de uma vez, se você tem um produto que é muito específico, com uma venda muito difícil, pode ser que você se depare com essa sigla, com esse termo aqui que é a isca digital. Então se você tem um produto muito específico, um produto de uma venda muito difícil, um produto que você precisa passar por várias etapas até que você consiga concluir aquela venda, pode ser que você se depare com essa sigla aqui, com esse termo que é a isca digital. O que é isca digital? É isca de isca mesmo. Sabe quando você vai pescar, você não precisa colocar uma isca para pegar aquele peixe? No marketing digital você precisa colocar uma isca para você pegar um determinado lead. Então vamos supor que você venda software, tá? Você quer montar um e-commerce para vender licenças de software. Concorda que não é uma venda tão fácil? Por quê? Porque o cara, para comprar aquilo, para colocar dentro da empresa dele, ele vai usar aquilo por anos, quem sabe por décadas. Então é uma decisão muito difícil dele tomar. Então o que é a isca digital? A isca digital é um produto que você cria para ele conhecer um pouco mais a sua solução. Esse produto, o que é, Lucas? Esse produto pode ser um e-book. Então você cria um e-book falando sobre a sua solução, falando sobre como aquilo vai ser bom para o negócio dele. A sua isca digital pode ser um vídeo, tá? Mas para ele assistir aquele vídeo ele tem que deixar um e-mail. Então você fala no seu vídeo, olha só, você sabia que a nossa solução ela faz com que o seu faturamento melhore 20% em até 6 meses? Pô, então o cara já olha, melhorar o faturamento 20% em 6 meses, estou interessado. Então ele tem que deixar um e-mail. Então você já criou uma isca digital, que é um vídeo,
Você jogou esse vídeo para o cara e capturou ele através dessa isca que você criou. Então isso é uma isca digital. E aí você pode começar a olhar para a próxima sigla aqui, que é o CPC. O que é o CPC? É o custo por clique. Então, daquelas pessoas que estão clicando no seu link, você tem que pagar para cada clique que há nesse vídeo, para cada clique que há nesse e-book, você paga um valor. Então vamos supor que a pessoa está pagando, para cada pessoa que clica nessa sua isca digital, você está pagando R$10. Concordo que é um valor relativamente alto? E até a título de curiosidade, tem alguns segmentos do mercado que eles são bem caros. Por exemplo, desentupidora. Desentupidora é um segmento do mercado que paga muito caro por clique. Por quê? Porque o Google ele é um leilão. Então, quanto mais em cima você está, mais você paga. Só que a compra de um produto, de um serviço de desentupidora, concorda que é um produto de emergência? Então quem clica geralmente naquele primeiro link da desentupidora, geralmente já liga e já fecha o negócio. Então ele tende a ser um clique muito alto. Muito alto quanto? Eu já vi de R$90, de 100 por clique. Tá, mas isso é fora da curva, não é normal, não faz parte da maioria das empresas tradicionais, da maioria das empresas. Então você tem um custo por clique. Para cada pessoa que clica na sua isca, você paga alguma coisa. E por que é importante saber isso? Para você saber se está caro, se está barato, para você poder otimizar. Hoje você está pagando R$10, aí você faz alguma otimização para no mês seguinte você pagar R$5. Então, se você está pagando R$10 em um clique, no mês seguinte, se você baixa para R$5, você vai ter 2 cliques, 2 potenciais leads entrando em contato contigo. E aí você tem também o CPM. Se o CPC é o custo por clique, o CPM é o custo por milhar. Então, de cada milhar de visualizações que o seu anúncio tem, você paga um determinado valor. Isso aqui é mais utilizado para empresas que querem falar sobre a marca, eles querem fazer o tal do brand, eles querem aparecer mais. Então, para o cara não interessa o clique, para ele não importa se a pessoa vai clicar ou não, para ele importa se a pessoa vai visualizar o nome dele, vai visualizar o negócio. Sabe aquela história de que quem não é visto não é lembrado? Pois é, o CPM é para quem quer ser visto, o cara só quer ser visto, para ele não interessa o clique. E aí, para encerrar, tá? Para encerrar, o que a gente tem? A gente tem o CPA. Então, o CPA é o custo por aquisição. Custo por aquisição. O custo por aquisição pode ser o custo por aquisição de cliente. Então, de cada 10 pessoas que entrou em contato contigo, você tem 3 negócios fechados, tá? E você gastou R$100 para 3 negócios, significa que dos R$100 que você investiu nos links patrocinados, no Google Ads e no Face Ads, para adquirir esses 3 clientes, você gastou mais ou menos R$33,33 em cada um. Somando tudo aqui vai dar mais ou menos R$100. Então o custo por aquisição que você tem por cliente é de R$100, é de R$33. Então, a gente passou aqui por uma condução, levando você até o custo por aquisição de um cliente. Depois que você passar por essa fase toda aqui, aí sim você pode pensar em outras etapas para você construir o e-commerce. Lembrando, Lucas, eu conheço um fulano que começou de uma forma totalmente diferente. Tudo bem, não tem certo, não tem errado. Tem as formas mais tradicionais, as formas menos tradicionais. Tem o que funcionou para ele, tem o que funcionou para os nossos clientes. E eu quis passar aqui uma determinada linha de raciocínio para que você entenda os principais termos, os mais conhecidos no início de um projeto. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe uma curtida também. Muito obrigado e até o próximo vídeo.